Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Prazer estar novamente com vocês nesta quarta-feira, fazendo essa meditação para o nosso culto de oração à noite. E o nosso desejo é que vocês não desistam de fazer esse culto, embora não possamos ir ao templo para estarmos juntos. Eu peço a você que não deixe de fazer na sua casa esse culto. Antes de começar e ler o texto para fazer a meditação, gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma semana que o Senhor está nos dando e agradecemos ao Senhor os cuidados do Senhor para conosco. Neste momento, Senhor, te pedimos por este mundo, pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos governantes. Pedimos ao Senhor que esteja dando a todos a sabedoria para sanarem, ó Pai, todas as dificuldades do povo brasileiro. Abençoe a tua igreja implantada nesse país, abençoe a tua igreja no Jardim Peri, abençoe cada família e perdoa-nos por nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o tema Por que olhar para Jesus? Para refletir em cima do texto, gostaria de ler com vocês Hebreus 12, versículo 2. Diz assim, em Hebreus 12, 2: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Palavra-chave deste estudo é: por que olhar para Jesus? Nesta nossa trajetória aqui na Terra, nos fixamos em modelos que, ou consciente ou inconscientemente, acabam se tornando padrão para a nossa vida e para nossa motivação na caminhada. Olhando para a palavra de Deus, o autor aos Hebreus nos orienta a olharmos para o Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos hoje em um mundo em crise financeira, crise institucional, crise das mais variadas, e tudo isto nos leva a caminhar inseguros, nos leva às vezes ao desânimo, e por que não alguns são levados ao desespero, porque começam a olhar para a vida e sentem que talvez não haja saída para as suas dificuldades. Mas eu quero dizer para você que há saída sim, e a palavra de Deus nos orienta a olharmos sempre para Jesus. Uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, essa trajetória sempre deve continuar, porque, na verdade, Ele nunca nos abandonará. Não é olhar para Ele e imaginar uma pessoa. Esse olhar é segui-lo. Esse olhar é continuar a jornada. Esse olhar é continuar firme. E eu confesso para você que todos nós, dentro de nossa pequenez, nossa limitação, nós encontramos dificuldades, não é? Então, eu vou tentar responder em cima do texto, fazer algumas afirmações aqui, ou dar resposta, não é? Por que olhar para Jesus? O texto diz que devemos olhar para Jesus porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Como cristãos, não podemos deixar nunca de olharmos para Jesus, ou seja, nunca deixarmos de segui-lo, porque além de ser o nosso Salvador, é o nosso padrão em tudo o que fizermos.
Não há padrão humano que possa se assemelhar a Jesus. Não há amizade, por melhor que tenhamos, que possa se assemelhar à amizade de Jesus e à caminhada com Jesus. Uma segunda afirmação aqui, uma tentativa de responder, ou uma resposta para essa pergunta: por que olhar para Jesus? Porque ele via grande alegria pela frente. Ele suportou as agruras do momento presente. Ele suportou as provações. Não há crente que não passe por provações. E o Senhor Jesus, embora sendo o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que veio para nos salvar, ele também passou por provas, e duras provas. Passou por tentações no deserto, passou por ofensas públicas dos líderes religiosos de sua época. Ele teve que enfrentar a incredulidade dos homens que viam ele fazer tudo o que foi feito, estavam com as Escrituras nas mãos e não criam nele como o ungido de Deus, como o Messias que veio como Salvador. E depois, finalmente, ele suportou todas as ofensas, todas as agressões e foi para a cruz. Mas ele sempre olhando para frente, porque ele sabia que a vitória viria. Então, olhar para ele, porque ele suportou todas as dificuldades do seu momento presente. E ele conseguia vislumbrar além do momento. Uma terceira resposta do porquê olhar para Jesus. Porque ele suportou a cruz por nós. A condenação que era nossa, ele levou sobre ele. A morte que seria nossa, ele passou pela morte em nosso lugar. Não a morte física, a morte eterna, não é? E ele suportou a cruz em nosso lugar. Então, devemos olhar para ele porque vemos nele a disposição em amar o ser humano a tal ponto de ir para a cruz. Uma quarta resposta do porquê olhar para Jesus, porque passando pelas provas, ele virou o rosto para as afrontas, permaneceu na cruz, venceu a cruz por nós. Ele venceu. Toda vez que você lembrar-se de Jesus, lembre-se que ele venceu. Toda vez que você olhar para as dificuldades da vida, lembre-se que Jesus venceu. E você, sendo seu discípulo, continuando a segui-lo, você vencerá. Ele venceu e seus filhos também têm a garantia de vitória. Uma outra resposta do porquê olhar para Jesus é porque ele foi vitorioso. Finalmente foi vitorioso. O texto diz que depois que ele passou por tudo, ele assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, ele ganhou um lugar de honra, ou ele voltou para o lugar de honra, não é? Porque ele é Deus. Ele sempre teve o seu lugar de honra. Ele se humilhou, desceu aqui à terra, conseguiu passar por todas as provas, se entregou por nós e depois voltou para o seu lugar. Assentou-se vitoriosamente à destra do Pai. Aí eu pergunto, por que não segui-lo? Por que não olhar para Jesus? Por que não encontrar a motivação e a força que você precisa seguindo ao Senhor Jesus? Vou concluir com algumas rápidas aplicações aqui. A nossa fé vem de Cristo. O texto diz, devemos olhar para Ele, porque Ele é o autor da nossa fé. Virar as costas para Ele é esfriar na fé. É mergulhar em um mundo escuro que você não sabe onde vai dar. Ou melhor, nós sabemos aonde vai dar. Deixar de olhar para Jesus ou deixar de segui-lo é perigoso.
muito perigoso. Se o momento é de provas, o futuro será de alegrias. Fiquemos firmes. Se está faltando forças, peçamos a Ele. Se estamos magoados, se estamos desiludidos, peçamos forças ao Senhor. Jesus suportou a cruz. Nós também devemos carregar a nossa cruz. Lá em Marcos 8, de 34 a 36, Jesus disse que nós também devemos carregar a nossa cruz. Nós devemos carregar a nossa cruz. Ele não disse que seria fácil a nossa jornada, mas disse que estaria conosco. Devemos permanecer sempre firmes, porque Cristo permaneceu firme, venceu, assentou-se em um lugar de honra e o texto disse que ele olha para a sua obra, para aquilo que ele fez e ele se alegra em ver o homem seguindo a ele, regenerado, justificado por causa do seu sacrifício. Se ele teve a sua fé honrada, sentou-se em um lugar de honra, posso afirmar a você que se ficarmos firmes, se você ficar firme e eu também, ele honrará a nossa fé. Não sei se você está desanimado, não sei como está teu coração, não sei se você está com o coração partido, com a alma partida, mas eu gostaria que você pensasse sobre o que Cristo fez e concluísse positivamente que vale a pena continuar seguindo a Jesus. Vale a pena continuar olhando para o Senhor Jesus. Porque Ele é Senhor da história. Nada do que está acontecendo é uma comunicação que Ele perdeu o controle. Ele tem o controle da história, das nossas vidas, da nossa família, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Nada pode fugir ao seu controle. Portanto, vale a pena continuar seguindo a Jesus. Gostaria que nesse momento você refletisse sobre a sua vida e nesse momento você separasse alguns minutos para orar. Se estiver sozinho, ore. Coloque as suas dificuldades diante do Senhor Jesus, diante da cruz. Se estiver com a família, melhor, ore com a família. Mas não deixe de orar e não deixe de buscar o Senhor Jesus. Vale a pena continuar olhando para Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém.